Olá, amigos do Esporte Via, mais uma vez juntinhos de vocês, aqui na sua terceira Via TV, eu, Luiz Cândido Tinoco e Armando Barreto. Vocês vão ver agora. Galo Mineiro atropela e elimina São Paulo da Libertadores. Terceira rodada de derrotas para as equipes campistas no Carioca da Série B. Fluminense na próxima fase da Libertadores. Toma, leque, leque, leque. Grêmio empresta atacante ao Flamengo. Botafogo não conta mais com o Engenhão. Torcida agitada interrompe treino do Vasco em Juiz de Fora. Dia 11 começa a Série C do Carioca. Será? Faça uma experiência. Feche seus olhos e tente caminhar algum espaço. Essas e outras informações do esporte agora, no seu Esporte Via. O seu programa de esportes da terceira Via TV. Bem, minha gente, você amigo do esporte, o que acontece agora no mundo esportivo, você fica sabendo agora, no Giro de Notícias. Vamos à Libertadores da América. Atlético Mineiro enfrentou o São Paulo. Pois é, rapaz, o Atlético não deu chances para o São Paulo em grande noite de Jô, que marcou 3 gols. O Galo goleou por 4-1 no Independência e agora segue adiante com facilidade às quartas de final da Libertadores. No Morumbi, os mineiros já haviam vencido por 2-1. Ronaldinho Gaúcho, mais uma vez, foi o maestro do time. Diego Tardelli também teve uma belíssima atuação. Luiz Fabiano marcou o gol de honra do São Paulo, quando a goleada já estava completamente consolidada. Pode ter sido uma triste despedida para Rogério Ceni na Libertadores, com 10 participações, 2 títulos e 14 gols na competição. O goleiro deve se aposentar ao final desta temporada. O próximo adversário do Atlético Mineiro deverá ser Palmeiras ou Tijuana do México. No jogo de ida, os brasileiros e mexicanos empataram sem gols lá no México. A volta é terça-feira que vem. Eu falei que o Atlético enfrentou o São Paulo, não. O Atlético amassou o São Paulo, esmagou, meteu 4-0 e depois o Luiz Fabiano fez um golzinho quando já não valia mais nada. Foi mais do que um chocolate, Foi né? chocolate. E foi chocolate. Como jogou o Diego Tardelli? Jogou muito. Que disposição. Disposição, o Ronaldinho também. Engraçado que eu estava assistindo um aquecimento do São Paulo antes do jogo na TV e, via aquela feiçãozinha animada da galera do São Paulo. Eu falei, São Paulo tá disposto para o jogo. Nada disso. Entrou lá, foi no Independência, entrou pro jogo e tomou um sacode. Falar para você. E ainda teve outras oportunidades do time do Atlético, hein? Podia ter sido mais. E o São Paulo tá fora da Libertadores. Da Libertadores, perfeitamente. Bom, Fluminense e Emelec jogaram em São Januário. Não foi fácil, mas não deu para o leque do Equador. Aquela musiquinha, né? Leque, foi também. Exatamente. O tricolor carioca garantiu ontem à noite a vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, classificação garantida com vitória sobre o Emelec por 2-0 em São Januário. Um jogo em que o Fluminense teve uma belíssima atuação no primeiro tempo. Fred de volta, cabeçada certeira, abriu o marcador. O time de Abel Braga passou sufoco em quase todo o segundo tempo. O Fluminense havia perdido o jogo de ida em Guayaquil por 1-0. Precisava de uma vitória simples para se classificar. O gol de Fred abriu o caminho na etapa final. O Emelec se lançou todo ao ataque em busca do gol de empate e o Fluminense teve que suportar intensa pressão. Até o segundo gol do lateral esquerdo, Carlinhos. E na próxima fase, o adversário será o Tigre ou o Olímpia. O Tigre é aquele tal, meu caro Armando Barreto, aquele tal da confusão em São Paulo. A confusão dos vestiários lá. Exatamente, é o chamado time de gladiadores. De gladiadores, né? Time de encrenqueiro, né? Vamos ver o que vai dar. Mas o Fluminense fez uma bela atuação, não foi um jogo fácil para o Fluminense. Não. No primeiro tempo ele passeou, jogou com tranquilidade. O Fred voltou, a gente sentiu que no sacrifício, mas o Fred na área é diferente, né? O Fred é matador, né? Faz a diferença. Foi lá e chegou, a cabeçada perfeita, o goleiro para baixo, matou. Chegou e matou no primeiro tempo logo.
No segundo tempo, dá aquela relaxada achando que está tranquilo, vai acontecer naturalmente, e não foi. Por 1-0 já estaria classificado, né? E o Emelec subiu e deu trabalho ao Fluminense. E outra coisa também, o jogo, como sempre acontece, em jogos pela Sul-Americana, os jogadores de times que jogam aqui no Brasil perdem a cabeça no final. Tiveram 2 expulsos. 2 jogadores foram expulsos da partida. Né? É complicado. E outra coisa, chega a pegar um Fluminense fora de casa e a derrota acontecendo. O detalhe é o seguinte, o Fluminense fez 2-0, mas se o Emelec faz umzinho lá, ia para os pênaltis, porque seria também um gol dentro de casa e fora de casa e repetiria o que aconteceu. O placar de lá, exatamente. Mas o Flu está lá na frente, na próxima fase, e mais um brasileiro na Libertadores. Mas vamos falar agora dos clubes do Rio de Janeiro, no caso, o Botafogo de Futebol e Regatas, né? Engenheiros do consórcio formado pela Odebrecht e a OAS fazem vistoria no estádio Engenhão. Um mini helicóptero foi usado para fazer imagens da ruptura na estrutura que cobre o estádio, causa da interdição. O Botafogo ainda não recebeu informações, né, do que foi feito no local, segundo informações de dirigentes do time da Estrela Solitária. Não conta mais em mandar seus jogos no Engenhão para o ano de 2013, o que é uma pena. É complicado porque a obra, o que está de errado lá aconteceu desde a época da obra, né? E não vai resolver de uma hora para outra. É burocrático, é uma obra com recurso público, então vai ter toda aquela burocracia, vai ter que acontecer de novo. E o detalhe que a gente tem que firmar sempre, a negligência, né? Se já sabiam do problema desde lá de trás, desde 2007, por que não repararam, deixaram acontecer, deixaram pessoas correrem risco de vida lá, né? Sinceramente, dona Odebrecht, dona S, governo de estado, todo mundo envolvido, eu acho que o povo merece mais de respeito, o torcedor merece mais respeito e o Botafogo merece mais respeito, que está sem o seu estádio onde ele manda seus jogos e já estava tomando conta da situação, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu acho que só para o ano que vem é o que estão anunciando aí. Agora, eu pergunto a você, jogos do Campeonato Brasileiro, com mando dos times grandes do Rio de Janeiro, que a opção seria São Januário, quando o Vasco não jogasse nessa data no Rio, na verdade, ou então Volta Redonda e Macaé. Tem depois da Copa das Confederações, tem o Maracanã, né? Também aí atendendo. Até a Copa, não. Acho que ninguém pisa no Maracanã, só no amistoso que vai ter contra a Inglaterra, né? Mas eu digo assim, a capacidade de público, por exemplo... Volta Redonda e São Januário. E não, peraí. Estão de jogar também aqui no Macaé, Macaé, entendeu? Pode jogar aqui. É o que tem aí. Vamos ver o que vai dar, né? O que vai dar. E o Vasco da Gama definitivamente parece que acabou o amor entre a torcida vascaína e o atual elenco da equipe. O treino que acontecia em Juiz de Fora foi interrompido pelo treinador Paulo Autuori por causa das insistentes hostilidades e ofensas aos jogadores. Autuori encerrou o treino e mandou todo o elenco para o hotel. Teve muito jogador que não entendeu nada e demorou a compreender a ordem do técnico, o que deixou ainda mais irritado. Haja galho de arruda para botar atrás das orelhas do grupo vascaíno. É uma verdade. É verdade. Sai do Rio em busca de mais tranquilidade. Para fugir da pressão. Pois é, mas foi o que eu disse a você ontem aqui no programa, que a torcida, né, de Juiz de Fora, né, ela tem mais amor, torce mais pelos clubes do Rio de Janeiro em função da proximidade das duas cidades do que os clubes da capital mineira. Mas também é fácil para a torcida vascaína se deslocar para Juiz de Fora, até para proximidade. E tinha muita gente dentro do estádio, começaram a ofender. Já tinha acontecido com o Dedé antes da semifinal do Campeonato Carioca. O Dedé, inclusive, naquela época, chegou a bater boca com a torcida. E lá em Juiz de Fora não foi diferente. O detalhe é o seguinte, que o Autuori apitou, encerrou o treino, mandou todo mundo para o ônibus, vamos voltar para o hotel. Só que tinha uma parte da equipe treinando isolada lá, fazendo um físicozinho separado. Não ouviram o apito, porque não estava ali participando do treino tático, né?
Não ouviram a apito e ficaram na dele. O descontrole ficou brabo, rapaz. Meio que foi lá e botou o pessoal pra casa. Vamos pra casa, molecada, que o negócio aqui não tá bom pra nós. Não tá bom pro Vasco em lugar nenhum, porque tem torcida vascaína no Brasil todo. E todo mundo tá insatisfeito com o que tá acontecendo. Não, e na verdade, torna-se difícil para os torcedores, principalmente os mais novos, terem uma lembrança, Armando, de verem o Vasco numa situação como essa da agora. Eu acompanhei muito sofrimento com o Eurico Miranda, não era fácil, muito sofrimento, dívida, atraso, vem o Roberto com muita promessa, uma fasezinha mais ou menos, time rebaixado para a segunda divisão do Brasileiro, voltou, maravilha, e agora essa situação caótica que se encontra o Vasco. É difícil. Acho que o Roberto, inclusive, como jogador, foi um cracaço. Não, agora como dirigente de futebol, né? E até como político, deixa a desejar bastante, né? Político e também foi pelas beiradas, né? Eu acho que não é eleito mais não. Pela torcida vascaína não vai ter problema, Roberto. Com certeza. Bom, fim da novela no Flamengo, fim da novela Marcelo Moreno. Ele acertou nesta quarta-feira as pendências financeiras com o Grêmio e desembarca no Rio na quinta-feira para assinar contrato de empréstimo com o Flamengo até o fim de 2013. Na quinta-feira, evidentemente, da semana que vem. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que foi uma boa contratação. É um bom jogador, belo jogador. Bom jogador, audacioso, ele vai para cima. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso no Flamengo se tiver quem municie, né? Porque é jogador que precisa quem passe aquela última bola para ele finalizar e fazer o trabalho ali. Se não tiver, se continuar como está o time do Flamengo só corredor ali, não vai dar certo não. É mais um para sofrer lá com a galera do Flamengo, que também não é fácil não. O torcedor do Flamengo também cobra. E muito. Bota o ninho do urubu, bota o urubu para voar lá no ninho, chegam lá agitando, é complicado. Pois é, eu que mandei um abraço ontem para o José Mandu na rua Gil de Góes, que assiste o programa diariamente, tem que mandar hoje para o José Carlos Monteiro, lá na rua Aurino Tavares, e também para o Onício Barreto, que lá na rua Benedito Hermógenes, os dois lá no Parque Rosário, que interage, que assiste o programa diariamente. Aproveitando essa onda de Zé aí, né? O Zé Armando aqui vai mandar um abraço também para o Zé Luiz, lá de Gargaú, que já avisou que está coladinho com a gente pela internet, lá no www.terceiraviatv.com.br. Valeu, Zé Luiz, valeu, Batista aí da padaria. Um abração. Tá bom. Vamos então ao intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com Sport Via, o seu programa da Terceira Via TV. Firme e forte.